Quando pensamos em poder absoluto, na figura de um líder supremo cuja palavra é lei e cuja vontade modela o mundo, a nossa mente, alimentada por séculos de cultura e arte, invariavelmente recua no tempo até as majestosas encostas do Monte Olimpo. Lá, no panteão dos deuses gregos, entronizado, encontra-se Zeus, o pai dos deuses e dos homens, o portador do raio, a mais poderosa e complexa representação de autoridade que a civilização ocidental alguma vez concebeu. A sua imagem é a de um patriarca barbudo, de olhar severo e sábio, segurando o cetro do comando e o símbolo indomável do seu poder. O raio, forjado pelos ciclopes para lhe assegurar a vitória na guerra contra os titãs. É fácil ver nesta figura a mera personificação de uma autoridade distante e inquestionável. No entanto, reduzir Zeus a um simples ditador celestial é ignorar a riqueza profunda dos seus mitos e as lições atemporais que eles contêm sobre a natureza do comando, os paradoxos da justiça e os custos ocultos do poder absoluto. A história de Zeus não é apenas um conto de força bruta, é um manual arcaico e intricado sobre a arte da liderança, um espelho onde podemos refletir sobre os desafios que qualquer líder, seja de uma nação, uma empresa ou uma comunidade, inevitavelmente enfrenta. Para compreender verdadeiramente a liderança de Zeus, é imperativo recuar ao princípio, ao contexto que moldou o seu governo. Zeus não herdou um trono pacífico, ele conquistou através de uma rebelião meticulosa e necessária contra a geração anterior, os titãs, liderados pelo seu próprio pai, Cronos. Cronos era um governante movido pelo medo paralisante de ser usurpado, uma profecia que o levou a devorar os seus próprios filhos ao nascerem. Este ato de pura tirania, de eliminação sistemática da que poderiam representar uma ameaça futura, define um modelo de liderança disfuncional e insustentável. É o arquétipo do líder que, para se preservar, destrói o seu próprio legado e semeia o medo no seu círculo mais íntimo. Zeus, salvo pela sua mãe Reia, que enganou Cronos dando-lhe uma pedra embrulhada em panos para engolir, cresceu longe do seu pai, nutrido e protegido. A sua ascensão não foi um golpe de sorte, mas o resultado de uma estratégia cuidadosa. Ele aliou-se a figuras marginais e poderosas, como a deusa Metis, a prudência, para lhe dar a poção que faria Cronos regurgitar os seus irmãos, e depois libertou os ciclopes e os hecatônqueros, prisioneiros do próprio pai, ganhando a sua lealdade eterna ao lhes dar uma oportunidade que lhes havia sido negada. Esta guerra, a titanomaquia, foi mais do que uma batalha familiar. Foi uma revolução cosmogônica. Zeus representava uma nova ordem, uma proposta de governação que, em teoria, substituía o regime de terror arbitrário de Cronos por um sistema baseado em leis, ordem e alianças. Esta fundação é crucial. A autoridade de Zeus, portanto, legitimada não apenas pela força, mas por ter derrubado um regime opressivo e por ter estabelecido um novo pacto cósmico. Ele não reina sozinho. Após a vitória, divide o mundo com os seus irmãos. A Poseidon coube o domínio dos mares e a Hades o mundo subterrâneo. O Olimpo torna-se uma espécie de conselho de administração divino, onde as decisões são, em teoria, debatidas. Zeus é o presidente, o asterisco primus inter pares asterisco, o primeiro entre iguais, mas não um ditador solitário. A sua liderança é, na sua essência, uma liderança de coligação. Ele precisa de manter os seus pares, deuses poderosos e com agendas próprias, satisfeitos, ou pelo menos, suficientemente contidos para não ameaçarem a estabilidade do seu reinado. Isto imediatamente introduz uma complexidade fascinante. O ser mais poderoso do universo não é totalmente livre. Ele está enredado numa rede de obrigações, alianças, dívidas de gratidão e potenciais conflitos. A sua principal ferramenta para gerir este equilíbrio de poder é uma combinação de autoridade incontestável quando necessário e de negociação astuta quando possível. É neste ponto que o seu instrumento de poder mais famoso, o raio, transcende a sua função de arma. O raio é o símbolo último da sua autoridade executiva. É a ameaça final, o poder de veto absoluto, a demonstração de força que pode silenciar qualquer dissidência entre os deuses. Quando Zeus agita o seu raio, o Olimpo inteiro estremece. É o equivalente divino do poder de dissuasão nuclear de uma superpotência. No entanto, e aqui reside uma das primeiras lições,
Zeus raramente o usa de forma indiscriminada. A sua eficácia reside precisamente na sua ameaça latente, não no seu uso constante. Um líder que precisa de recorrer constantemente ao seu poder máximo é um líder que já perdeu o controle. Zeus compreende isto instintivamente. A sua liderança é exercida, na maior parte do tempo, através da persuasão, da oratória e de um profundo entendimento da psicologia dos seus pares e subordinados. Ele é frequentemente retratado a presidir a assembleias, a ouvir argumentos, como fez durante a Guerra de Troia, pesando os prós e os contras apresentados por deuses que apoiavam lados opostos, e a tomar decisões que, embora finais, são informadas por um processo deliberativo. Este é o cerne da arte da sua liderança. A capacidade de equilibrar a demonstração de força suprema com a prática de uma governação que, pelo menos na aparência, é consultiva e baseada em certos princípios de ordem. Um dos pilares fundamentais desta nova ordem é o conceito de justiça, personificado na deusa Têmis, que não por acaso foi uma das primeiras esposas de Zeus. Têmis representa a lei divina, a ordem natural, o correto procedimento. A sua presença ao lado de Zeus no início do seu reinado simboliza o seu compromisso com a governação através da lei e não do capricho. Ela é a conselheira que o lembra das tradições e dos limites éticos do poder. Os filhos de Zeus com Têmis são as horas, as estações, que trazem ordem ao tempo, e as moiras, as parcas, que personificam o destino. Isto é profundamente significativo. A união do poder soberano com a lei natural produz a ordem cósmica e o próprio destino. Zeus, portanto, não é um mero déspota. Ele é o garante de uma estrutura universal. A sua justiça, no entanto, não é a nossa justiça humana moderna, baseada em ideais de igualdade e compaixão. É uma justiça cósmica, que prioriza a ordem, o status quo e a manutenção do seu poder. É uma justiça que pode ser implacável. Quando Prometeu, o titã benfeitor da humanidade, rouba o fogo dos deuses para o dar aos homens, Zeus não o pune apenas por ter desobedecido a uma ordem direta. Ele pune-o por ter perturbado a ordem estabelecida, por ter elevado os humanos a um patamar que, na sua visão, não lhes era destinado, e por ter desafiado a hierarquia cósmica. A punição de Prometeu, ser acorrentado a uma rocha e ter o seu fígado devorado diariamente por uma águia, é um ato de brutalidade calculada. É uma mensagem clara para qualquer outra entidade, divina ou não, que ousasse desafiar a sua autoridade ou a ordem que ele presidia. A lição de liderança aqui é sombria, mas realista. A manutenção da ordem e a dissuasão de insubordinações podem, por vezes, exigir uma demonstração de força cruel e exemplar. É o lado menos palatável, mas inegável, do poder soberano. Contudo, a justiça de Zeus também tem um lado protetor. Ele é o deus da hospitalidade, ****, um dos pilares mais sagrados da sociedade grega. Violar as leis da hospitalidade era um crime dos mais graves, e Zeus, como os Euxênios, era o seu guardião. Histórias como a de Baucis e Filémon, um casal idoso e pobre que, sem saberem, acolheram Zeus e Hermes disfarçados de mendigos e foram recompensados com uma morte conjunta e a transformação dos seus corpos em árvores entrelaçadas, ilustram este aspecto. Zeus recompensa a virtude e pune a arrogância, dos que se consideram acima das leis divinas e humanas. Este papel de juiz imparcial e protetor dos fracos e dos laços sociais é essencial para a sua legitimidade. Um líder que é apenas temido, mas nunca amado ou respeitado como um guardião de valores, é um líder cujo poder é instável. Zeus, na sua idealização, aspira a este equilíbrio: ser temido pelos seus inimigos e transgressores, mas ser visto como um protetor e um juiz justo pelos que seguem as regras. No entanto, é precisamente neste ponto que encontramos a fissura mais profunda e reveladora no caráter de Zeus: a sua infidelidade crônica e sistemática. Este não é um mero defeito de caráter ou um apêndice colorido aos seus mitos. É, talvez, a chave para compreender a natureza paradoxal do poder absoluto e as suas limitações intrínsecas. A traição de Zeus não é apenas uma traição conjugal à Hera. É uma traição aos próprios princípios de ordem e lei que ele supostamente representa. Enquanto ele exige lealdade e obediência dos outros,
Os seus próprios apetites estão constantemente a levá-lo a violar as normas que estabeleceu. Esta duplicidade é a fonte de um conflito perpétuo no Olimpo e a maior vulnerabilidade do seu governo. Hera, a sua esposa e irmã, a rainha dos deuses, é a personificação da raiva e do ressentimento gerados por esta contradição. Ela é a guardiã do casamento, uma instituição que deveria ser sagrada para o próprio rei dos deuses, e vê-se constantemente humilhada e desrespeitada. A sua vingança não se dirige apenas, ou principalmente, a Zeus, contra quem ela tem pouco poder real, mas sim às suas amantes, e sobretudo, aos filhos resultantes dessas uniões. Héracles, o maior dos heróis gregos, sofreu durante toda a vida a perseguição implacável de Hera porque era a prova viva da infidelidade do seu marido. Por que razão o maior dos deuses, o arquiteto da ordem cósmica, se comporta de uma forma que constantemente mina essa mesma ordem? As explicações são múltiplas e sobrepõem-se. Mitologicamente, pode ser interpretado como uma forma de Zeus assimilar e integrar no seu panteão divindades e cultos locais mais antigos, ao desposar ninfas imortais que representavam tradições regionais. É uma estratégia de expansão e consolidação de poder. Numa leitura mais psicológica, os mitos revelam a luta interna entre a razão soberana, representada pela sua liderança, e os desejos e impulsos incontroláveis. Zeus é frequentemente retratado como sendo vítima do próprio desejo que ele incute nos mortais. Ele é, simultaneamente, o legislador e o transgressor. Esta é uma lição profundamente humana e contemporânea sobre o poder. A corrupção que ele pode trazer, não necessariamente no sentido financeiro, mas no sentido moral e ético. A sensação de estar acima das regras, a convicção de que o próprio poder justifica as suas próprias exceções. Num contexto de liderança moderna, podemos ver ecos deste comportamento em CEOs ou líderes políticos cujos sucessos profissionais são ofuscados por escândalos pessoais ou por uma cultura corporativa tóxica que eles próprios fomentam, acreditando que as regras comuns não se lhes aplicam. A traição de Zeus é, portanto, a manifestação mitológica da velha máxima de que o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. A sua luta não é contra inimigos externos, mas contra os demônios internos que o seu próprio poder desencadeia. Assim, a figura de Zeus que emerge da primeira parte da nossa análise não é a de um deus monolítico, mas a de um governante complexo, cuja liderança é um exercício constante de equilíbrio entre a força e a persuasão, entre a justiça e a arbitrariedade, entre a imposição da ordem e a satisfação dos seus desejos caóticos. Ele é um líder que compreende a importância da lei e da aliança, mas que sucumbe frequentemente à tentação de a transgredir. A sua história serve como um aviso e um guia. Como aviso, ilustra os perigos da ubris, mesmo para o mais poderoso, e como as fraquezas pessoais de um líder podem tornar-se a maior vulnerabilidade do seu sistema. Como guia, mostra que a liderança legítima é construída não apenas na força, mas na capacidade de derrubar tiranias, estabelecer uma ordem funcional, gerir equilíbrios de poder e atuar como um guardião de valores sociais fundamentais. Na segunda parte, mergulharemos mais profundamente nas consequências das suas ações, no papel de Hera como uma força de oposição interna, e no legado ambíguo que esta liderança paradoxal deixou para a humanidade, explorando como estes mitos antigos continuam a ressoar de forma poderosa e instrutiva nos desafios de liderança que enfrentamos hoje. Se a primeira parte da nossa exploração estabeleceu os alicerces da liderança de Zeus, a sua ascensão revolucionária, a construção de uma ordem baseada na lei e na força, e a fissura fundamental representada pelas suas infidelidades, a segunda parte convida-nos a examinar as consequências dessas ações. É no desenrolar destas consequências que a narrativa mitológica atinge a sua profundidade máxima, transformando-se de um simples conto de poder num drama intricado sobre responsabilidade, consequência e os limites da própria autoridade. O reinado de Zeus, longe de ser uma era de paz imperturbável ditada por um monarca infalível, é um turbilhão permanente de crises geradas, na sua maioria, pelas suas próprias escolhas. E é precisamente na forma como ele navega estas crises que a arte da sua liderança é verdadeiramente posta à prova. O elemento mais persistente e destabilizador do seu governo é, sem dúvida, a sua relação com Hera. Se Zeus personifica o poder soberano na sua forma mais expansiva e, por vezes,
caótica, Hera personifica a reação a esse poder. Ela é a força da ordem estabelecida, do contrato social, da fidelidade e da legitimidade dinástica. A sua raiva não é um ciúme mesquinho, mas uma fúria cósmica perante a violação repetida dos princípios que deveriam sustentar o seu reinado conjunto. Hera é, de muitas formas, a consciência irritada de Zeus, a lembrança viva de que as suas ações têm consequências que vão além da sua gratificação imediata. Ao perseguir as amantes e os filhos ilegítimos de Zeus, como Leto, mãe de Apolo e Ártemis, ou Semele, mãe de Dionísio, Hera não está apenas a vingar-se. Ela está a defender a posição do seu próprio filho, Hefesto, em algumas versões, e a integridade da linha de sucessão. A sua luta é uma luta política pela preservação do seu status e do seu poder dentro do Olimpo. Esta dinâmica é profundamente instrutiva. Mostra que nenhum líder, por mais absoluto que seja, opera no vácuo. Existem sempre forças de contenção, aliados descontentes ou figuras com poder suficiente para desafiar a sua autoridade, mesmo que indiretamente. Hera raramente confronta Zeus diretamente com sucesso. Quando o faz, ele pode puni-la severamente, chegando a suspendê-la no céu com correntes de ouro. Mas a sua oposição constante e astuta força-o a ser mais calculista, a esconder os seus assuntos e a gerir as repercussões dos seus atos. A liderança de Zeus é, assim, moldada pela resistência interna. Ele é obrigado a gastar uma energia política significativa para gerir o conflito que ele próprio gera, um fenômeno observável em qualquer organização onde o líder cria inimigos internos através do seu comportamento. Esta tensão constante atinge o seu auge com a figura de Héracles, o herói por excelência da mitologia grega. A história de Héracles, em grande medida, uma história sobre as consequências da infidelidade de Zeus e sobre a forma como o governante supremo lida com os frutos dos seus próprios erros. Héracles, cujo nome significa a glória de Hera, é paradoxalmente o alvo do seu ódio eterno. A perseguição de Hera leva-o a cometer um crime horrível num acesso de loucura, matando a sua própria esposa e filhos. Como expiação, ele é forçado a realizar os 12 trabalhos. Zeus, no entanto, não abandona o seu filho. Ele permite que os sofrimentos e as provações aconteçam, não intervém para poupar Héracles à fúria de Hera. Mas, em última análise, apoia a sua jornada e concede-lhe a apoteose, a ascensão ao Olimpo como um deus. Neste episódio, vemos a justiça e a misericórdia de Zeus a operarem de forma complexa. Ele não anula as consequências das suas próprias ações, o adultério que desencadeou a ira de Hera, nem as consequências dos atos de Héracles, o assassínio. Em vez disso, ele permite que o caminho da redenção através do sofrimento e do serviço se desenrole. É uma lição de liderança sobre a impossibilidade de simplesmente apagar os erros, sejam eles próprios ou dos seus protegidos. Um verdadeiro líder, sugere o mito, deve por vezes permitir que o processo de crescimento através da adversidade aconteça, oferecendo o seu apoio final, mas não uma intervenção que impeça a lição de ser aprendida. É uma forma de responsabilidade indireta, mas poderosa. Outro filho divino que ilustra um aspecto diferente da sua liderança é Atena, que nasceu já adulta e armada da sua própria cabeça, após ele ter engolido a sua primeira esposa, Metis, a prudência, temendo que ela pudesse gerar um filho que o ultrapassaria. Este ato é um dos mais reveladores e perturbadores de Zeus. Por um lado, é uma repetição do mesmo medo paranoico que levou o seu pai, Cronos, a devorar os seus filhos. Mostra que, no auge do poder, o medo de ser substituído é uma constante. Por outro lado, o resultado é único. Em vez de destruir a potencial ameaça, ele a internaliza e a transforma. Atena torna-se a sua filha favorita, a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa. Ela é a sua conselheira mais próxima, uma extensão da sua própria inteligência estratégica. Nela, vemos Zeus a assimilar e a cooptar a sabedoria que temia, transformando uma potencial rival numa aliada fundamental. É um ato de liderança brilhante, ainda que nascido do medo. A capacidade de integrar qualidades complementares e até ameaçadoras, tornando-as parte do próprio aparato de governação. Atena é a personificação da razão de Estado, a voz da ponderação ao seu ouvido. No entanto,
A relação de Zeus com a humanidade é talvez o campo onde as suas contradições são mais evidentes e onde a sua liderança é mais questionável. A sua atitude para com os homens é profundamente ambivalente. Por um lado, é o seu Criador, em algumas versões, e o seu protetor, o Deus da justiça e da hospitalidade. Por outro, vê-os com desconfiança e, por vezes, com desdém. O mito de Pandora, a primeira mulher, criada por ordem de Zeus como um castigo para a humanidade após o roubo do fogo por Prometeu, é a expressão máxima desta ambivalência. Pandora foi dotada de todas as graças, mas também com uma caixa, ou jarro, que, ao ser aberta, libertou todos os males do mundo, restando apenas a esperança no fundo. Este ato não é apenas uma vingança, é uma decisão de liderança consciente. Percebendo que os humanos, com o fogo e a tecnologia, se tornariam demasiado poderosos, Zeus decide impor-lhes um limite eterno: o sofrimento, a doença e a morte. É uma decisão geopolítica cósmica. Ele estabelece um teto para o desenvolvimento humano, assegurando que a humanidade nunca se tornará uma ameaça real ao domínio dos deuses. Esta é uma faceta sombria da liderança: a gestão de rivais em ascensão através da imposição de custos e limitações, assegurando a própria hegemonia. É uma lição dura sobre a realpolitik divina. Esta abordagem é consistente ao longo dos mitos. Durante a Guerra de Troia, Zeus não está particularmente interessado na justiça intrínseca da causa de qualquer um dos lados. Em vez disso, permite que a guerra prossiga de acordo com o destino, mas também como um meio de reduzir a população humana, que se tinha tornado demasiado numerosa e barulhenta. Os humanos são, para ele, peões num tabuleiro de xadrez cósmico, e o seu sofrimento é um preço aceitável para a manutenção da ordem populacional e do seu plano maior. Contudo, mesmo aqui, a sua justiça individual pode manifestar-se. Ele protege certos heróis que lhe são queridos, como Aquiles, ou pune atos de extrema impiedade, como o sacrilégio de Ájax, o Lesser, contra a sua sacerdotisa Cassandra. Mais uma vez, vemos o equilíbrio. O líder que toma decisões macroestruturais impiedosas para a estabilidade do seu sistema, mas que ainda assim pode intervir a micronível para defender princípios ou favorecer aliados. O legado de Zeus, portanto, é um legado de paradoxos. Ele é o arquiteto de uma ordem cósmica mais justa do que o regime de terror de Cronos, um sistema que introduziu conceitos de lei, destino e justiça no mundo. Ele é um líder que compreende a importância das alianças, da dissuasão estratégica e da governação consultiva. No entanto, ele é também um ser cujas falhas pessoais, a sua infidelidade, a sua arrogância, o seu medo da usurpação, são a fonte de instabilidade e sofrimento incessantes dentro do seu próprio reino e para a humanidade. A sua liderança é, em última análise, humana demais. E é precisamente nesta humanidade amplificada que residem as suas lições mais valiosas para nós. Para um líder contemporâneo, a figura de Zeus oferece um manancial de inspiração e cautela. Inspira ao demonstrar a importância de estabelecer uma visão clara e uma ordem funcional após um período de caos. Mostra o valor da força como último recurso, mas da persuasão e da inteligência estratégica como ferramentas primárias de governo. Ensina que um líder deve ser o guardião dos valores fundamentais da sua comunidade, seja a justiça, a hospitalidade ou o cumprimento da palavra. No entanto, serve como uma cautela poderosa contra a corrosão do poder. Lembra-nos que nenhum líder está acima das regras que impõe aos outros, e que as fraquezas pessoais, quando não controladas, podem minar a autoridade moral e criar inimigos poderosos. A história de Zeus é um aviso contra a ubris, contra a crença de que o sucesso concede o direito à transgressão. Finalmente, Zeus inspira porque a sua narrativa é uma de evolução contínua. Ao longo dos mitos, ele não é estático. Ele aprende com os seus erros, adapta-se às ameaças e, apesar das suas falhas, mantém o seu trono não apenas pela força, mas por uma sabedoria acumulada ao longo de eras. A sua liderança é um processo, não um estado final. Ele personifica a luta eterna entre a ordem e o caos, não como um ditador remoto, mas como um participante ativo e, por vezes, culpado, nessa luta. Ao estudarmos Zeus, não estamos a admirar um modelo de perfeição inatingível.
Estamos a contemplar um espelho que reflete, de forma grandiosa e dramática, os próprios desafios, tentações e responsabilidades que acompanham a posse de qualquer forma de poder. E nesse reconhecimento, podemos encontrar a inspiração para liderarmos com maior sabedoria, justiça e, acima de tudo, com uma consciência humilde das nossas próprias limitações.